O que a faculdade de moda não te ensina, mas que é muito importante você saber. Antes de começar esse vídeo, é importante a gente pensar que eu vou compartilhar aqui com vocês algumas experiências, tanto que eu tive, quanto de algumas pesquisas que eu fiz. Eu não sei sobre todas as faculdades de moda do Brasil, e se a grade curricular, e se todas elas vão ensinar isso que eu vou falar, ou que não ensinam isso que eu vou falar. Mas pelas pesquisas que eu fiz e com base nas experiências, eu vi que a faculdade de moda ela tem muita importância, né? Ela é fundamental, para mim foi fundamental, além de ter sido um sonho, foi fundamental, porque ela dá a base técnica, ela dá esse histórico que a gente precisa saber também, essas ferramentas criativas, mas eu também senti falta de alguns pontos que eu considero importantes e por isso eu trouxe aqui pra gente conversar. Quando a gente está na faculdade, é muito interessante tudo que a gente aprende lá, né? A forma como tudo é passado pra gente. Mas muitas vezes, quando a gente sai, né, e vai para o mercado, ou vai para a academia em si também, vai fazer um mestrado, um doutorado, tem algumas reflexões que fazem a gente ver, poxa, eu acho que eu poderia ter prestado mais atenção nisso, ou isso aqui é necessário, eu não sabia tanto sobre isso. E é isso aqui que eu quero conversar com vocês hoje. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre empreendedorismo e o marketing, o brand pessoal. Eu sei, né, que muitas coisas vão mudando na faculdade, algumas disciplinas vão sendo adicionadas, dentro de algumas disciplinas vão estando sendo feitas atualizações, né? Eu entrei na faculdade em 2016, terminei em 2019, então eu sei que de lá pra cá pode ser que já tenham tido algumas atualizações, mas eu senti muito falta disso, tanto que quando eu estava no curso, eu fiz algumas disciplinas fora do curso de design de moda, eu fui para a área da administração para poder entender um pouco mais sobre essas duas áreas. Porque quando a gente está no curso de moda, a gente aprende muito sobre como criar, mas às vezes ainda tem uma falta de como a gente pode vender aquilo que a gente está criando e como a gente pode também se vender. Eu falo isso porque pra mim isso era muito uma dificuldade, sabe? Eu amava a parte de criar, a parte de planejar, a parte de fazer toda aquela estrutura, mood boards, independente se a gente ia criar uma roupa, uma produção de moda, mas na hora de vender aquilo, ou de me vender, de saber como apresentar aquele produto, aquele serviço de uma forma atraente para que a gente conseguisse captar aqueles clientes e mostrar realmente ali nossa criação, o quanto era bom o que a gente estava criando, o quanto ia trazer aquele retorno, faltava, né? Então eu senti muito falta disso, de aprender isso e de refletir sobre isso durante a faculdade. Então eu acho que a faculdade ela podia ensinar também como a gente pode criar o nosso brand pessoal, né? Como a partir do que a gente se encontra ali na faculdade, quando a gente vai fazendo esses processos criativos e contando nossa identidade ali dentro da moda, como a gente pode trabalhar mais isso pessoalmente, o brand pessoal, e como a gente pode criar uma presença online. E de forma que converse ali com a nossa identidade também, independente se nós somos pessoas mais extrovertidas ou introvertidas, que não gostam muito ali de se expor, vamos dizer assim, como a gente pode se expor da melhor forma, expondo o nosso trabalho, né? Um exemplo disso é nas minhas redes sociais, que eu gosto mais de falar sobre o meu trabalho do que falar sobre o pessoal, né? Então não é sobre você ser um influenciador, mas você criar uma presença online para você se tornar uma referência ali na área que você quer trabalhar, o quanto isso é importante, e eu senti falta de ter isso durante a faculdade. O segundo ponto que eu senti, mas também não senti tanta falta, que eu tentei fazer isso, mas eu só comecei a enxergar isso quando eu tava indo pro final, no final ali do curso, foi sobre o networking, que networking é tudo. Então a gente participar de eventos, participar de feiras, participar de cursos, tá ali conversando com outras pessoas que são da área, isso vai fazer com que abram portas pra gente, não só necessariamente portas de estágio, por exemplo, quando tá na faculdade de trabalhos, mas de você aprender mais sobre outras áreas. E eu fui começar a entender isso, eu sempre participei muito, né, de grupos de estudo, tava ali à frente, participava de eventos, ia para cursos, oficinas, e isso me ajudou bastante. Só que eu só comecei a enxergar isso no final do curso, que é a partir disso que eu comecei a ter indicações, porque eu tinha criado esse network antes, né, mas foi de uma forma não tanto intencional. Então hoje eu daria esse conselho de você já no começo já ter esse network de forma intencional, porque realmente vai fazer muita diferença no final, em relação tanto a indicações quanto você poder fazer parceria, por exemplo, com fotógrafos para você criar seu portfólio na produção de moda, fazer parceria com costureiros, com empresas, com pessoas ali do mercado. Então o networking vai te ajudar bastante. E mesmo que você seja uma pessoa ali, que eu sou uma pessoa mais tímida assim no dia a dia, mesmo que você seja uma pessoa mais tímida, mas você tentar fazer esse network vai te ajudar bastante no seu trabalho depois, nas suas indicações, e você aprender também, ter mais conhecimento sobre assuntos, sobre o mercado em si, que a gente não vê tanto na faculdade. O terceiro ponto
a gente está falando sobre o mercado, então entender qual é a realidade do mercado. Porque quando a gente está ali na faculdade, a gente está ali nas disciplinas, a gente tem muita liberdade de criar, a gente tem um tempo ali, apesar da gente ter um tempo também estipulado, que é o tempo ali do semestre, da faculdade, do curso, a gente tem mais liberdade ali para criar. E quando a gente vai para o mercado, a gente vê, se pega numa realidade diferente, que muitas vezes a gente vai ter prazos muito apertados, então que a gente vai ter que ser mais rápido, a gente não vai poder esperar tanto, né, quanto a gente espera quando a gente está na faculdade. A demanda também de baixo custo, muitas vezes quando a gente vai criar alguma coisa na faculdade, a gente vai criando, a gente não vê muito a questão do custo em si, e quando a gente vê no mercado, a gente vê que a gente precisa pensar numa demanda que tenha um custo menor para que a empresa ela tenha um lucro. Então, todos esses detalhes eu senti falta de saber durante a faculdade, além de entender sobre sustentabilidade. Na faculdade a gente tem, né, dependendo dos cursos que eu falei, eu não sei todos, mas a gente fala sobre sustentabilidade, mas entender de forma mais aprofundada para que a gente possa, de alguma forma, contribuir de forma efetiva ali no mercado também sobre essa temática. Então, eu senti falta também de entender sobre isso, e eu sei e eu vi a importância disso depois de me formar. E falando de mercado, outro ponto importante que eu vejo também, que linka com isso, é a adaptabilidade, uma expressão em inglês que a gente usa que chama de multitasking, né? Que a gente ter essas várias habilidades. Foi algo que eu senti falta de saber quando eu estava na faculdade, eu vi que é importante depois no mercado. Porque quando a gente está no mercado, muitas vezes a gente tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem algo, muitas vezes na faculdade, claro, bem definido, um prazo, né? E no mercado, muitas vezes, a gente tem que lidar com criação, com vendas, com mercado, com marketing. Então, são vários pontos que a gente tem que estar se adaptando, e a gente tem que ter a criatividade ali, né, o processo criativo junto com isso. Então, o planejamento é muito importante, porque a gente não vai se sobrecarregar e a gente vai conseguir lidar com isso e não matar o nosso processo criativo, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo não se frustrar com muitas coisas no mercado. Então, eu queria saber, ter entendido isso antes também, para poder ter me planejado e muitas vezes não ter ficado sobrecarregada com isso. Quando a gente está na faculdade, a gente entende sobre vários assuntos, né? E algo que eu prestei bastante atenção, que foi importante eu saber, que eu não me atentei muito quando eu estava durante o curso, é sobre as soft skills, né? Que muitas vezes quando a gente está fazendo currículo, né, a gente tem muito sobre isso, a gente vê sobre isso, que são essas habilidades interpessoais, né? Como a gente se relaciona ali com o mundo, significa isso, né? As soft skills, para quem não sabe. E é importante a gente se atentar a isso quando a gente está na faculdade, né? A gente saber que a comunicação é muito importante, que o trabalho em equipe é muito importante, e a gente tem empatia também. Na moda, raramente algo que a gente vai fazer sozinho, certo? Então a gente precisa trabalhar em equipe e valorizar a equipe, ter essa empatia pela equipe. E isso foi algo que eu fazia muito na faculdade, a gente faz muitos trabalhos em equipe, mas no sentido de me atentar para isso, porque no mercado ia ser muito mais importante ainda saber sobre isso. Então, isso que eu tô falando com vocês, algumas coisas a gente vai ver sim na faculdade, mas a gente se atentar a isso e ser intencional quando a gente tá vendo isso na faculdade, sabe? Porque isso vai importar muito no final, depois que a gente se formar e for pro mercado. Então, além de falar para vocês, né, se atentarem quando vocês tiverem isso na faculdade, o que vocês forem vendo, sentindo falta, quando vocês tiverem aquele primeiro contato ali com o mercado, que é nos estágios, vocês fazerem estágios, é muito importante, vocês, mesmo que vocês trabalhem de forma freelance ou tentar entender sobre o mercado, vai fazer com que vocês tenham uma maior intencionalidade na hora que vocês estiverem fazendo um curso, né, seja a faculdade em si, a graduação, ou esses cursos que vocês fazem separadamente. Também procurar os livros, né, em livros, procurar cursos, procurar mentorias e entender um pouco mais sobre esses assuntos. Eu compartilhei algumas experiências que eu tive, e se vocês tiverem outras experiências de algo que vocês sentiram falta na faculdade e que vocês viram depois que é muito importante, comenta aqui embaixo pra gente conversar. E quais outros vídeos e conteúdos que vocês sentem falta e que vocês gostariam de ver também nesse mercado, né, na moda, que vocês gostariam que eu trouxesse por aqui? Comenta aqui embaixo que eu vou trazer também. Eu trouxe essa reflexão porque eu acredito que foi importante pra mim, e eu acredito que possa ser importante pra vocês também, pra quem quer entrar nessa área, estudar moda, trabalhar com moda, e que a moda é movimento, ela tá em constante mudança, né? Então, que é bom a gente estar sempre se adaptando, entendendo esse mercado, para que a gente consiga transformar muitas vezes esse hobby, né, que é o sonho de muita gente é fazer moda. Às vezes as pessoas pensam que isso pode ser só um hobby, mas na verdade isso é um trabalho sério. Eu sei que tem muitas pessoas aí desse lado que querem trabalhar com moda,
Então eu trouxe esse vídeo para que a gente possa realmente conseguir, né, depois de se formar, continuar trabalhando e ter sucesso nessa área, e poder contribuir também com uma moda melhor aqui no Brasil. E é isso, até o próximo vídeo.